Olá, leitores! Meu nome é Arthur, estou no canal Lugar dos Quadrinhos e hoje aqui vim fazer um vídeo falando das minhas impressões dessa graphic novel que foi lançada aqui no Brasil pela Dark Side e que é um quadrinho francês, que estou falando de Aurora nas Sombras. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo! Bom, não sei se esse vídeo vai poder conter ou não alguns spoilers, tá? Para alguns pode acabar sendo spoiler, mas eu acredito que não, tá? É porque é um quadrinho, assim, muito interpretativo, ele vai muito de o que você vai interpretar durante a história. Então, um pouco que eu falar vai poder acabar sendo para algumas pessoas uma experiência de spoiler, digamos assim. Mas eu não vou contar o final da história, nem pontos chaves dela, tá bom? Esse quadrinho aqui foi lançado originalmente em 2009, lá na França, e aqui no Brasil ele foi trazido pela Dark Side ano passado, tá bom? Ele é em capa dura, ele é um tamanho maior do que quadrinhos convencionais, como vocês podem ver. Ele tem um papel offset, cerca de 100 páginas, e o preço de capa dele eu acho que é em torno de R$60, mas você encontra na Amazon sempre em promoção. Sempre está em volta de 30, R$35 lá pelo site. Aurora nas Sombras é um quadrinho em que ele transita muito, ele tem uma linha muito tênue entre o bonito, o belo e o obscuro, né? Por que disso, né? A ilustração desse quadrinho, ele não se combina muito bem com a história que ele tem. Eu acho tão legal essa quebra porque ela não deixa a história totalmente pesada, digamos assim, e deixa a história até um pouco irônica, né, digamos assim, por conter esse traço mais bonito, mais meio que infantilizado para uma história tão brutal, né? Não é um quadrinho infantil, tá? Não é um quadrinho para crianças, então não compre isso daqui para uma criança de 5, 10 anos. Bom, dando um contexto aqui, é difícil dar uma sinopse para esse quadrinho aqui, mas a história ela começa com dois personagens, né, um garoto e uma garota, eles conversando e meio que de papinho de namorinho, assim, até que começa a desabar o teto, digamos assim, de onde eles estão, e a gente não entende muito bem o que está acontecendo, até que corta para essa cena aqui de uma garota morta no meio da floresta, com esses seres que estavam dentro dela, saindo do corpo dela. Então, essa protagonista nossa da história, que é a Aurora, morava dentro, ela habitava essa garota que acabou de morrer, e aí eles vão ter que se virar agora para sobreviver nessa floresta, nesse mundo grande, fora meio que da bolha deles, né, digamos assim. E no início da história parece que tudo vai ocorrer bem, a Aurora ela aceita essa situação e ela tenta ajudar ao máximo as outras pessoas que também habitavam essa garotinha aí, e vai dividir o alimento, vai trabalhar em equipe e tentar ser amiga de todos. Porém, cada um desses seres, eles têm um lado obscuro, eles têm uma faceta, assim, bem estranha, digamos assim, o que nós seres humanos temos também, que é o egoísmo, a vaidade, coisas do tipo, que vai ser representado por cada personagem, tá bom? Então, meio que cada personagem vai representar um lado meio que obscuro de nós. E isso me levou à interpretação de que essas criaturas que habitavam essa garota que acabou de morrer eram meio que parte da personalidade dela. É um quadrinho que ele vai muito além da primeira leitura, tá? Eu tive que reler ele 3 vezes. Das 3 vezes que eu li, eu percebi um ponto diferente na história, tá bom? Então eu recomendo que vocês sempre leiam esse quadrinho, porque toda vez você vai tirar uma interpretação diferente, vai encontrar nela um ponto que você não tinha entendido lá na primeira leitura. E observem bem os cenários da história, tá? O fundo, assim, porque várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E se vocês observarem bem as ilustrações, vocês vão ver coisas que estão ali nas entrelinhas. E no começo da história a gente vê que a Aurora ela tem esses dois amigos dela, né? Esse garoto aqui. E esse garotinho aqui, tá? E ao longo da história a gente vai vendo o que eles vão fazer com a Aurora e
Nossa, é bem triste, tá? Como diz aqui na contracapa, ele é meio que uma fábula, né, que remete ao Alice nos Países das Maravilhas também, porque ele tem meio que essa pegada mesmo, esse ar de conto de fadas, de fábulas, só que eu acho que ele representa muito as histórias originais dos irmãos Grimm, os contos originais deles, né, porque tem todo esse ar meio obscuro por trás das histórias, né, que não são muito bem retratadas nas animações da Disney, né, eles adaptam algumas histórias dos irmãos Grimm de uma maneira mais infantilizada, que ainda continua sendo muito boa, porém não é como os originais. Eu, quando era um pouco mais nova, eu tinha uma coleção dos irmãos Greens, e que nelas tinha alguns contos originais deles que eu ficava até meio assustado de ler, confesso, tá? E, bom, a partir do momento em que esses seres saem, como eu disse, eles vão ter que aprender a se virar e etc. E cada um vai reagir de uma forma. Aliás, a gente nem sabe se realmente o nome dessas criaturas são os nomes verdadeiros deles. Por exemplo, a Aurora, ela vai falar o nome dela após ela olhar o caderno da menina que está morta no chão, que também se chama Aurora. E aí que pode tirar uma outra interpretação. E esse quadrinho ele traz muitas perguntas, né, de como essa garota morreu, quem são essas criaturas de fato, que o final realmente também te deixa meio que confuso. E muitas dessas coisas já confesso que você vai ter que interpretar. O final ele é bem em aberto, tá bom? E isso não tira o mérito da história, porque ela é conduzida de uma forma muito interessante e você já entende desde o início de que realmente ela não vai te trazer muitas respostas, tá? Eles vão ter também que conviver com outros seres que existem lá, como os ratos, os pássaros e etc. E essa convivência ela não vai ir muito bem, né? Como vocês podem ver aqui. Bom, eu vou parar por aqui porque senão eu vou acabar dando algum spoiler da história pra vocês. Mas fica aqui a minha dica muito forte de Aurora nas Sombras. É um quadrinho que muito interpretativo e muito interessante, tá? Então se você gosta desse estilo de história, em que tem essas ilustrações mais infantilizadas, mas que possuem uma história, um contexto muito pesado e que trazem várias interpretações, Aurora nas Sombras é uma boa pedida, tá bom? Eu vou ficando por aqui, curti muito esse material aqui, como eu falei pra vocês. Leiam, tá? Deem uma chance. E apesar de os traços, como eu falei, serem bonitos, assim, mas infantis, em alguns quadros, eles são bem detalhados, tá bom? Isso não tira mérito nenhum da história, tá bom? Então, fica aqui a minha recomendação de Aurora nas Sombras. Se gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, comentem e até a próxima. Tchau!